Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão a respeito de descobrimento do Brasil. Então, se liga aí. Então, nós estávamos discutindo como a partir do século XV, Portugal inicia o seu processo de expansão ultramarina e nessas expedições que ele manda para seguir o caminho até as Índias, uma delas, no ano de 1500, acaba se desviando um pouco do caminho e chegando até território desconhecido. Essa expedição que eu estou falando é do nobre português Pedro Álvares Cabral, que acaba chegando em território desconhecido com a sua esquadra e decide aportar na terra para ver o que tem de bom nela ali para eles. E esse primeiro contato entre portugueses e indígenas tupiniquins que moravam aqui é descrito de forma belíssima pelo escrivão do Pedro Álvares Cabral, que é o senhor Pero Vaz de Caminha. Então, Caminha ele pega uma carta e escreve nela os primeiros 10 dias de contato entre os portugueses e os indígenas. E é uma carta muito bonita, muito bem escrita mesmo, pessoal. Tanto que eu coloquei alguns trechinhos dela no seu material teórico para você dar uma olhada depois e ver que eu estou falando a verdade. Mas antes da gente começar a discutir como é que os portugueses fazem esse primeiro contato, eu preciso fazer uma ressalva. Que é uma ressalva com relação ao termo que a gente vai utilizar para descrever esse processo, que no caso é o termo descobrimento. Porque, por exemplo, a fala Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. É uma fala que carrega um termo muito eurocêntrico em si mesmo, que nada mais é do que a visão que o europeu tem sobre esse processo. E quando eu falo que os portugueses descobriram o Brasil, eu estou negando a importância dos povos que já existiam aqui antes deles terem chegado aqui nesse território. Porque o Brasil ele não foi descoberto, o Brasil já existia. Então, quando os portugueses chegaram aqui e supostamente descobriram o Brasil, na realidade existia vários povos que moravam aqui antes, já tinham sua própria vida antes e sua própria forma de se organizar socialmente, antes dos europeus terem botado o pé aqui. Então, cuidado que o termo descobrimento hoje em dia, pessoal, ele sofre uma série de contestações por parte de vários historiadores, porque ele carrega essa carga eurocêntrica. E é algo muito tradicional a gente entender dessa forma, porque a gente acaba negando a importância dos povos que já habitavam a América antes dos europeus terem chegado aqui. Mas é claro que, quando os portugueses chegam aqui, há uma profunda alteração na forma de vida desses povos americanos. Então, o século XV e século XVI realmente são marcos na história da América, porque quando os europeus chegam até aqui, existem profundas transformações no aspecto geral da vida humana que aqui existia. Então, por exemplo, quando os portugueses chegam aqui, eles percebem inicialmente que a terra não tem a oferecer aquilo que eles tanto querem, que nessa época, como você sabe, é ouro e prata ou especiarias. Então, a coroa vai se restringir a financiar algumas expedições marítimas para fazer o reconhecimento do território, para saber o que tem aqui, o que não tem e tudo mais, e garantir a posse de Portugal sobre esse território recém-descoberto. Então, olhando aqui nos slides com o Celcinho, você vai dar uma olhada no seguinte. Quando Portugal começa a realizar essas expedições, nós acabamos pontuando as mais importantes para a gente. Então, por exemplo, em 1501, um cara chamado Gaspar de Lemos explora grande parte do litoral brasileiro e ele acaba dando nomes para rios e ilhas que ele acaba encontrando no caminho. Essa expedição é importante porque ela fornece para a gente mais ou menos qual que é a extensão do litoral brasileiro e fornece também para a coroa portuguesa uma ideia geral de qual é o território que ela acabou de descobrir. Uma outra expedição interessante, pessoal, é a de Gonçalo Coelhos, que vai comandar uma frota de navios que surgiu como fruto de um contrato entre comerciantes portugueses e a coroa portuguesa pela exploração do pau-brasil aqui em território americano, que a gente vai discutir um pouco mais pra frente. Mas é interessante, pessoal, que esse grupo de comerciantes portugueses que faz esse acordo com a coroa, entre eles existe um cara específico que tinha o nome de Fernão de Noronha, que você conhece ele não por esse nome, mas pelo nome sim de Fernando de Noronha, que é o cara que vai dar o nome depois das ilhas de Pernambuco, lá no arquipélago de Fernando de Noronha, que são belíssimas, né? São um ponto turístico até hoje em dia em Pernambuco. Por fim, as últimas expedições desse tipo vão ser a do de Cristóvão Jacques, que serão chamadas de expedições guarda-costas, que são utilizadas para tentar proteger o litoral brasileiro de estrangeiros que tentam entrar aqui para tentar acessar o mercado do pau-brasil, como por exemplo os franceses. E atenção, hein, pessoal, que essa questão sobre as expedições guarda-costas caiu recentemente na prova da ESSA, perguntando para você, candidato, qual que era o nome do cara que comandou essas expedições. E agora você já sabe que é o Cristóvão Jacques, beleza? Mas a forma principal de como os portugueses vão interagir com esse território vai ser a chamada economia do pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore que fornece um tipo de extrato que serve para fazer uma tinta rubra, vermelha, que os europeus lá na Europa utilizam para fazer tingimento de tecidos. Então você olhando aqui no slide comigo, você vai ver o seguinte. Tem uma foto do pau-brasil bem emblemática que mostra justamente essa tinta correndo pelo tronco, né, pela seiva do tronco. E os portugueses extraíam isso para depois na Europa transformar isso em um tingimento de tecidos, para roupas de reis, rainhas, nobres, membros eclesiásticos da igreja e esse tipo de coisa. E essa é uma árvore que os europeus já conheciam há muito tempo, porque ela já existia lá no Oriente, lá na região da Indonésia. Mas existia muito pouco, de forma muito escassa. E quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles veem essa árvore à torto e direito, em todo lugar.
Tanto que uma das explicações possíveis para a gente entender por que o nome do nosso país hoje é Brasil é que na época que os portugueses chegaram aqui e viram a abundância do pau-brasil aqui na Terra, eles acabaram por batizar essa terra de Brasil. E o nome pegou e ficou até hoje. Então, por um bom tempo, a principal atividade econômica desenvolvida aqui na região vai ser a economia do pau-brasil. Então vamos dar uma olhada nos slides para a gente ver as principais características, então, dessa economia. Então, o primeiro ponto é a utilização do pau-brasil como tingimento de roupas na Europa, fazendo com que seja muito interessante o cara pegar esse tipo de coisa aqui no Brasil e revender lá, porque havia uma certa demanda por esse tipo de coisa. O segundo ponto aqui pra gente, pessoal, é a utilização da mão de obra indígena na extração do pau-brasil. Então, os portugueses em si, eles não iam até o meio do mato ali e pegavam eles mesmos o pau-brasil e levavam até o litoral. Quem fazia isso eram os indígenas. E isso era feito através de uma série de acordos feitos entre portugueses e indígenas, em que, em troca do pau-brasil extraído pelos índios, os portugueses davam em troca algumas mercadorias especiais, como, por exemplo, espelhos, facas, machados de ferro, tudo aquilo que os indígenas não tinham nas suas tribos em si. Tudo bem? E essa forma de você criar um acordo de troca de mercadoria por mercadoria é o que você chama de escambo, que é o nosso terceiro ponto aqui. Que é justamente, por exemplo, o cara trocar pau-brasil por um espelho, ou pau-brasil por um machado de ferro. Essa é a forma predominante de comércio que você vai ter aqui no Brasil nesse momento. Que é basicamente você trocar uma mercadoria por outra sem utilizar moeda no meio do caminho. Então essa vai ser a cara que você vai ter do Brasil nesse período inicial de contato entre portugueses e indígenas em território americano, tudo bem? E pessoal, os materiais acabam chamando esse período de período pré-colonial, que vai de 1500 até 1530, que é justamente esse momento em que a coroa portuguesa está decidindo como é que ela vai interagir com esse território, então ela manda expedições de reconhecimento, começa a utilizar uma economia primária, que é a economia do pau-brasil, e esse tipo de coisa. Então, na próxima aula, a gente vai começar a analisar como é que a coroa interage com o Brasil, não nessa perspectiva, mas sim agora do ponto de vista administrativo. Então a gente vai ver como é que ela divide esse território em formas diferentes e tentar entender então como é que vai passar dessa economia do pau-brasil para depois nós chegarmos até a economia do açúcar, que é fundamental para você compreender como é que o Brasil se organiza socialmente e economicamente ao longo do século XVI e século XVII. Ok? Então, pessoal, é isso por hoje. Eu te vejo na próxima. Até mais.